Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o ATP 250 de Antwerp, onde a gente tem a vitória do Talon Griekspoor por 2-0 contra o Casper Ruud, 7-6, 7-5. Espero estar acertando o ATP 250, porque são três. Tem um no Cazaquistão, tem um lá na Suécia, que é em Estocolmo, e tem esse daí na Bélgica, em Antwerp. E assim, o fato é que o Ruud perdeu e assim, ele acaba ali mais uma vez estagnado na corrida para Turim. Ainda é o sétimo colocado, ele ainda está indo para o ATP Finals. E assim, ainda tem alguns títulos importantes aí pra frente, né? Vai ter os ATPs 500 de Viena e Basel, vai ter o Masters 1000 de Paris, ainda acho que tem o ATP 250 de Belgrado. Então assim, ainda tem torneios, ainda tem oportunidades para subir na corrida de Turim. E o Ruud não está teoricamente garantido, mas acho difícil tirar ele de lá, visto, por exemplo, o De Minaur, ele precisaria ganhar esse torneio agora, né? Mas tá voltando de lesão, tá sem ritmo, e aí ele não conseguiu jogar, né? Não jogou em Xangai, perdeu a oportunidade de somar bons pontos por causa das lesões. E aí o que acontece? O Alex De Minaur, que não jogou também em Cincinnati, que não jogou, por exemplo, em Montreal, ele acaba perdendo pontos que vão deixando nesse momento, ele que é o primeiro fora dos 8 colocados, 500 pontos atrás do Casper Ruud. Ele está mais próximo do Rublev, ele nem está fora da corrida para Turim, mas eu vejo o Ruud no momento, se ele conseguir a vaga para o ATP Finals, se deve muito ao que ele fez na temporada de Saibro, né? Porque ele conseguiu, se não me engano, oitavas ou quartas em Madrid, título em Barcelona, final em Monte Carlo, semifinal em Roland Garros, né? Em Roma ele foi muito mal, ele caiu na estreia, mas assim, no contexto geral, ele tem toda essa questão da gira de Saibro que dá muitos pontos a ele, porque desde Roland Garros, o que a gente tem de destaque para falar do Casper Ruud? Alguém sabe? Ele tem oitavas de final no US Open, ok, é o máximo, né, que a gente consegue imaginar dele, se ele não enfrentar, tipo assim, a não ser que ele enfrente jogador de um ranking mais baixo, etc. E hoje é um caso, né, do Talon Griekspoor, mas assim, o jogo dele, teoricamente, porque ele está acostumado a fazer, nem foi ruim, entende? Ele conseguiu até jogar bem dentro do que ele tem de característica de jogo, mas olha, quadradura, você tem que jogar assim, golpe sem efeito, com as bolas sem giros, as bolas mais retas. Quando você não consegue fazer isso em uma quadradura, assim, você não vai ser bem sucedido, né? Tipo, o top spin no Saibro, por que ele rende muito mais, né? Porque é uma superfície que você tem muito mais kick regular, o top spin te dá mais controle, ele, por mais que dê menos velocidade, ele acaba fazendo com que a bola ela consiga impactar melhor no Saibro, entende? Ela é um jogo que acaba sendo mais pela construção e pela solidez, como que o Casper Ruud gosta, né? Mas tanto a quadradura e a quadra de grama, ela exige que você seja mais ofensivo, mas, por exemplo, né, tipo assim, ofensividade com letalidade, né? Porque uma coisa é você ser ofensivo, né, jogando de uma maneira como o Ruud, né, que ele não tá jogando de uma maneira passiva numa parte do tempo, ele tá tentando ir para cima, mas a bola dele é com tanto giro que você vê que ela, ao invés de ela fazer aquele caminho reto, ela sobe, desce, kick e fica alta de novo, né? E dependendo do adversário, né? Como é o próprio Griggs, porque é um cara que tem boa mão, né? Quando a bola fica alta de novo, ele consegue usar essa bola para um contra-ataque. Porque a bola sem giro, ela sem efeito, o que acontece? Ela quica no chão, ela não vai subir tanto e dificulta o contra-ataque. Você começa a sufocar o adversário. É o que o Sinner faz. É o que, por exemplo, a gente vê o Djokovic tentando fazer várias vezes. O Djokovic, obviamente, não tem tanta velocidade quanto o Sinner nos golpes, mas ele direciona bem os golpes e a bola, por ser mais baixa, é mais difícil de contra-atacar. Então, assim, o Ruud, ele tem uma maneira de ser agressivo que não é letal. E aí, quando você vai enfrentar um adversário que consegue sustentar e contra-atacar, a tendência é ficar nesse tipo de jogo. É um mata-burro, né? Vai, bate, 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 mas não machuca. E esse é o tipo de jogo do Ruud em quadradura, um arame liso, né? Ele tá tentando, mas eu acho que assim, ele não quer abdicar da forma dele de jogar, né? Que ela é muito centrada no top spin, como eu disse aqui. E eu não acho que isso tenha muito como dar certo, entende? O Nadal, por exemplo, ele batia reto na bola. O backhand do Nadal era reto, entende? Quando precisava de um spin, ok. Mas quando ele tinha oportunidade, batia reto. E o próprio top spin do forehand dele é mais rápido, é mais profundo, é mais efetivo do que o do Ruud, né? Então, assim, eu creio... E mesmo se a gente pega o Nadal para um paralelo, do Big Three, obviamente é o que tem resultados mais discretos em quadras duras, né? Ele tem 6 grandes lances de quadradura contra o Federer, que conseguiu 11, e o Djokovic 14. Então, assim, tem uma diferença substancial aí. O Nadal era ótimo em quadras duras? Era. Mas do Big Three era o que tinha os resultados menos expressivos na superfície. Então, assim, a característica do jogo dele, né, ele elevava a máxima potência. Mas o Ruud não é o Nadal, entende? O Ruud não é o Nadal. Ele tem a forma de jogar um pouco parecida, mas a efetividade muito menor. Então, eu pessoalmente acho que, assim,
O Ruud, ele vai para a ATP Finals? Legal, acho que a tendência é que ele vá. Mas ele parece ser o cara ali que no ATP Finals dificilmente vai sair com muito resultado positivo, né? Ano passado ele nem foi para o ATP Finals, este ano ele vai porque ele conseguiu um ano até mais regular, mais sólido, ele conseguiu resultados até mais efetivos na gira de saibro do que teve na temporada passada, mas assim, é o tipo de tenista que, ao meu ver, ele não é dinâmico, né? Ele joga muito por uma superfície e nas outras ele acaba não performando bem. E me parece, assim, o fato, por exemplo, em Wimbledon ele nem sequer tenta, parece que ele vai jogar pelo pagamento, né? Ele não joga os preparatórios, ele não vai lá tentar, né? Porque imagina se o Medvedev pulasse a gira de saibro inteira, né? Ele tenta, ele tá jogando os torneios que pode, né? Joga os Masters 1000, joga os Grand Slams, ele tá tentando de alguma forma melhorar, já jogou o ATP 500 de Barcelona, foi finalista, inclusive, porque se ele joga e consegue com a experiência aprender algo ali, ele pode estar se tornando um tenista melhor para o futuro. Então, eu pessoalmente acho que o Ruud, ele nas quadras duras ainda consegue se ver competitivo, não à toa até fez uma final de US Open, óbvio, um chaveamento foi uma mãe, mas ainda assim ele fez. E agora a gente fica com aquela sensação, né? Ele vai estar disposto a abrir mão assim um pouco do preceito dele, tentar ser um pouquinho mais ousado e tentar colocar isso no jogo dele dos golpes sem efeito, ou ele vai continuar do jeito que ele joga mesmo? Porque eu acho que tem um teto não muito alto para a forma dele de jogar nas quadras duras e para mim assim, ele vai entrar no ATP Finals muito porque o Rublev tá baixo e muito também porque o De Minaur machucou. Acho que assim, em termos de tênis jogado, né? Ele pode até acho que estar ali no top 8, mas é o último da lista, né? E numa quadradura, acho difícil ele ser competitivo ao ponto de bater de frente aí com os principais nomes da atualidade. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.